Olá, vamos mergulhar hoje numa análise devocional muito interessante sobre o que foi chamado de o fermento da distração. A gente vai ver como aquelas preocupações pequenininhas do dia a dia, sabe? Tipo esquecer alguma coisa, podem acabar criando um ruído tão grande que nos impede de ouvir o que realmente importa. Para começar, esse estudo parte de uma cena que, olha, é super comum, um mal-entendido. É uma daquelas situações que todo mundo já viveu e que mostra como às vezes a gente está tão focado nos nossos próprios problemas que perde totalmente o ponto principal de uma conversa. Então vamos dar uma olhada na cena que está no centro de tudo. Imagina só, os discípulos estão ali, num barco, e a grande preocupação deles é que esqueceram de levar pão. Bem nesse momento, Jesus tenta fazer um alerta super importante, mas a cabeça dele já está em outro lugar. A preocupação com o pão virou uma espécie de filtro que simplesmente bloqueou a mensagem real. E é aqui que o estudo devocional vai mais fundo na questão. Um esquecimento bobo vira uma ansiedade que consome tudo. É como se aquela preocupação, seja o pão naquela época ou, sei lá, um prazo de trabalho hoje, ocupasse tanto espaço na nossa mente que não sobra lugar para mais nada. E aí, claro, a gente acaba distorcendo tudo que ouve. Esse quadro aqui deixa bem claro o tamanho do desencontro. De um lado, você tem Jesus falando de uma coisa super profunda, sobre discernimento espiritual, sobre as ideologias perigosas da época, e do outro, os discípulos, focados só na logística, na falta de pão. São duas conversas acontecendo em frequências completamente diferentes, um verdadeiro diálogo de surdos. Certo. Agora, vamos tentar entender a metáfora principal desse estudo. Afinal, o que Jesus queria dizer com esse tal de fermento? Então, o que é esse fermento? Segundo a análise, não tem nada a ver com pão de verdade. É, na verdade, uma mentalidade. É um jeito meio displicente de levar a fé. Uma influência que vai se infiltrando aos pouquinhos, sabe? De mansinho, sem que a gente nem perceba. E o estudo destaca três características bem marcantes desse fermento. Primeiro, ele é discreto, quase invisível. Segundo, o efeito dele é profundo, ele transforma toda a estrutura por dentro, igualzinho o fermento de verdade faz com a massa. E por fim, o resultado disso é uma fé que vai se deformando de dentro para fora. Nossa, e essa frase do estudo resume tudo de um jeito perfeito. A ideia de que as maiores ameaças para a vida espiritual nem sempre são aqueles erros enormes e escancarados, mas sim essas influências sutis, esse fermento que vai agindo em silêncio. Ok, mas e daí? O que acontece se a gente não percebe esse fermento a tempo? O estudo mostra que a demora em agir traz perdas bem concretas. E o ponto principal aqui é que essa distração toda não é inofensiva. Quando as preocupações diárias, o nosso pão de cada dia, falam mais alto e nos impedem de ouvir, essa demora para entender a mensagem leva a perdas espirituais reais, bem significativas. O estudo detalha duas perdas principais. A primeira é a perda do timing, ou seja, do momento certo para obedecer. E a segunda é a perda do rumo, da direção no nosso caminho de crescimento espiritual. E na prática, é exatamente isso que acontece. Aquele chamado para agir agora, com urgência, vira depois eu faço. E com isso, o progresso espiritual fica estagnado, parado, enquanto as distrações do dia a dia tomam conta de tudo. Mas o estudo não para no problema, felizmente. Ele também aponta para uma solução, para um caminho de crescimento e de mais atenção espiritual. A mensagem final do estudo é um verdadeiro chamado à ação. A ideia é, primeiro, ter a audição espiritual mais aguçada, mais atenta. Segundo, ouvir e obedecer sem ficar adiando, sem procrastinar. E o resultado disso é conseguir finalmente avançar na jornada espiritual. E para a gente encerrar, o estudo deixa uma pergunta no ar que serve de reflexão. Que fermentos, que influências discretas na vida de cada um podem estar precisando de mais atenção neste exato momento? Fica aí a provocação para a gente pensar.